Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou fazer um negócio um pouco diferente aqui, vou fazer análise de um poema. Mas não é qualquer poema, né? É o Diário de um Detento, dos Racionais MCs. E por que que não é qualquer poema? Primeiramente, porque é um rap, né? Vou tratar um pouco aqui do porquê que o rap é um poema e por que que ele é um tipo específico de poema, né? Que tem a questão da música envolvida e outras coisas. E daí a gente poderia chamar de poema, de canção, de poesia, ou poderia chamar simplesmente de rap também. Eu vou chamar aqui de poema. E o segundo motivo é porque esse é um poema que vai cair no vestibular da Unicamp. Descobri faz alguns anos, né, que está na lista, e eu descobri agora que vai cair no vestibular 2022. E isso é muito bom, isso é muito oportuno para fazer esse vídeo, porque eu sou formado em letras, né, eu tenho alguma pouca experiência em crítica literária e bastante experiência com produção de poesia. Então, vou trazer aqui alguns aspectos de figuras de linguagem, de contexto histórico do poema. E primeiro tem um monte de avisos que eu preciso dar sobre esse vídeo. Primeiro é que vai cair no vestibular, né? Então, esse vídeo pode ser bastante útil para quem vai fazer a prova, ou não, né? Espero que minha análise seja boa, seja coerente com o que a banca espera. A segunda coisa que eu preciso falar é que o livro que está recomendado, na verdade, é esse aqui, né? Sobrevivendo no Inferno. Tá. É um livro muito bonito, como vocês podem ver. E isso aqui, para mim, isso aqui não presta. Não é que não presta, né? Claro que é ótimo, mas isso aqui não substitui o rap, né? O rap é ritmo e poesia. Então, aqui a gente vai ver que questões de ritmo, de levada, né? Ou flow, e de batida fazem parte da composição do poema, né? Então não é apenas um acompanhamento musical, ela faz parte do significado do poema. Então recomendo aí desde já, né, ter em mãos o livro, dar uma lida e de preferência, né, na verdade, ao invés de ler, ouvir mesmo todas as canções aqui. Essa aqui é uma das que eu acho mais interessantes de trazer para análise, pretendo fazer futuramente uma análise do capítulo 4 versículo 3 também. O segundo aviso é que já tem aqui no canal, ou aqui, ou então aqui, o vídeo sobre Estação Carandiru, né? Então tem que Estação Carandiru, mas tem muitos paralelos que eu vou fazer aqui ao longo do vídeo com Estação Carandiru. Então é importante dar uma olhada também no meu outro vídeo. Outra vez é que eu vou tocar aqui esse vídeo, né, para eu poder ouvir a música enquanto eu leio a letra, né, mas vocês não vão ouvir nada, né, por razões óbvias, eu não vou colocar a música aqui, vai ser só o som da minha fala mesmo. Outra coisa que eu preciso avisar é que esse vídeo vai ser enorme, eu acho que esse vídeo vai ficar imenso, porque, né, são 8 minutos de música e eu vou ficar parando o tempo todo, né, para fazer comentários nas partes que eu achar relevante, né, então eu vou comentando verso por verso aqui. E por fim, eu preciso avisar que essa letra, né, esse rap, tem um conteúdo sexual e violento muito explícito, né? Então, vamos ficar aqui por sua própria conta e risco. E agora, sem mais delongas, vamos lá. Diário de um Detento. Então, aqui, logo de cara, você vê que ele começa falando uma data. Isso vai ser muito importante mais para o final, mas isso é importante aqui no começo também para a gente definir qual que vai ser o estilo, né, dessa canção, desse poema, que vai ser uma espécie de pastiche, né? Pastiche é quando você pega um gênero literário e você imita ele dentro de outro gênero. Então ele vai ter características de diário aqui. E quais características de diário a gente vai ter? A gente tem um personagem que está narrando a ação e ele é o foco dessa ação, né? Então ele é o personagem principal e grande parte das ações que ele vai narrar vão ser ou algo que ele disse ou algo que ele participou. Muitas coisas não vão ser, não vão girar em torno desse personagem, né? Vai ter algumas outras situações, mas sempre do ponto de vista dele, ou algo que ele viu, ou algo que ele disse, ou algo que ele ouviu de alguém,
ou algo que ele viveu. Então, essa narração, ela tem uma diegese, né? Ela tem um ponto de vista da onde parte a visão que vai ser passada para o leitor ou para o ouvinte, né? Que é a desse narrador personagem. E, logicamente, o diário de um detento, né? Então, é um detento, que é o personagem que vai contar essa história a partir do ponto de vista dele. E outra característica de diário que tem são as datas, né? Então, ele fala São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. É aqui que a gente vai começar a nossa história e a gente vai observar, né, mais para frente como que vai mudando a data e a hora, né? Por que que isso vai ser importante. Bom, só esse começo aqui eu acho maravilhoso, mas se for para comentar alguma coisa, eu poderia comentar mais uma figura de linguagem que aparece aqui, né? Que é uma metonímia, né? Ele fala, você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de um HK. Então, ele está caminhando sob a mira de uma arma. Então, na verdade, ele está querendo nos dizer que não é uma arma que está mirando ele, mas sim uma pessoa. Ele vai apresentar essa pessoa logo em seguida. Que interessante o uso do termo ladrão, né? Isso aí é uma coisa que eu aprendi no livro do Drauzio. Muita gente aí pode ter aprendido de outra forma na vida, mas ladrão nada mais é do que o termo que eles usam para se referir a detento. Então todo mundo lá é chamado de ladrão. Ah, vi um ladrão ali, o ladrão não sei o quê. É outro termo que eles usam dentro da cadeia para detento. Então não quer dizer ladrão que rouba, não, né? É um termo que eles usam para se referir aos detentos. Isso aqui é fantástico, né? Na muralha em pé, mais um cidadão José. Aqui ele está se referindo ao carcereiro, né? Que a gente tinha visto antes, que ele é apresentado primeiro como uma metralhadora HK e agora como um cidadão José. Isso quer dizer que é um cidadão qualquer, um cidadão comum. Isso é muito importante para a gente entender as relações de poder que tem dentro dessa prisão. Porque ele está falando de uma relação de poder, né? O estar sob a mira de, quer dizer que ele está sob o controle de uma certa forma, e com o tempo, ao longo da letra aqui, a gente vai ver que esse poder vai sendo desconstruído. Ele, na verdade, ele é mais um cidadão comum, né? O carcereiro ele é um cidadão comum. Isso lá para frente vai fazer um contraste muito forte entre o carcereiro e o policial, que passa fome metida a Charles Bronson. Então, quer dizer, a pessoa ela tem essa postura Charles Bronson, né, essa postura de poder, de intimidação, mas na verdade ele é um passa-fome. Isso, de certa forma, vai identificar o carcereiro com o ladrão. Porque o ladrão, né, de maneira geral, também vai estar na mesma situação, na verdade, né, de maneira geral. Eles vão estar na mesma situação de pessoa, em pessoa carente, uma pessoa em situação de fome, muitas vezes, né, situação de violência, de favela. Esse aqui é um trecho que acho que qualquer análise que você vê aí vão ressaltar essa parte, que ele fala: o dia está chuvoso, o clima está tenso, né? Então ele está fazendo uma associação entre o clima físico, meteorológico e o clima mental, né? O clima da percepção. Então está um clima tenso e está um dia chuvoso. Então por que que o clima está tenso? Porque como a gente viu aqui, está tendo uma disputa, né? Uma disputa silenciosa, assim, entre o ladrão que está planejando uma fuga, né? Ele fala, ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso, e o policial que está de olho, o policial não, o carcereiro que está de olho. Provavelmente ele até já percebeu a intenção, e aí para piorar tem uma chuva, né? Essa chuva, na verdade, é um recurso bem comum na poesia, falar que o dia está chuvoso, quer dizer que as coisas estão obscurecidas, as coisas estão difíceis de enxergar.
Também pode ser usado para dizer que o clima está frio, né? Ou que está escuro, ou então que está triste. Aqui nesse caso, ele está, na verdade, só fazendo uma analogia entre o clima chuvoso e a tensão que está no ar, a tensão não declarada que paira ali no ar. Vai, como ele está dizendo, né, está falando de uma fuga, né? E aqui a gente vê um paralelo também que ele faz entre Deus e o juiz, né? Olha que interessante. Ele está aqui tratando das relações de poder, né? Ele fala primeiro do carcereiro, que é uma relação que, de certa forma, ela parece de igual para igual, um cabo de guerra, né? Duas forças em tensão. Agora, quando ele fala do juiz, aí já é um elemento externo que ele não vê e que ele tem um poder absoluto, né? Então ele compara aqui o juiz com Deus. Quando fala em comparar o juiz com Deus, não quer dizer que ele venera, né, que ele respeita, mas talvez seja uma questão de respeito também, mas quer dizer que ele tem um grande poder e que ele é invisível. E que ele está narrando uma situação, né, da pessoa que está lá dentro da cadeia, tentando se comunicar com o lado de fora. Ele está provavelmente pedindo para algum visitante, isso até no clipe é mostrado, né? Está pedindo para algum visitante para levar mensagens, né? Que é interessante ele falar que os dias são iguais, né? Porque na cadeia é meio isso, né? É difícil perceber a passagem do tempo. Como a gente viu no começo, ele está marcando a passagem do tempo com as datas, mas ele diz que os dias são iguais. E assim como eu falei no vídeo sobre a Estação Carandiru, essa música ela meio que vai ambientando a gente naquele cotidiano da cadeia, até a gente se sentir meio parte daquilo, sentir que tudo ali é cotidiano, é banal, é repetitivo, para ter o grande choque no final, quando esse cotidiano é quebrado. E aqui muita metáfora, né? Muita personificação. Então, acendo um cigarro e vejo um dia passar, mato o tempo para ele não me matar. Então, a pessoa precisa arrumar alguma coisa para matar o tempo, fumar é uma dessas coisas, né? E E se você não matar o tempo te mata, né? O tempo ele pode ser muito opressivo nessa situação de todos os dias são iguais, né? E também não tem nada para fazer, o dia passando, né? Então, o dia passar já é considerado uma metáfora. Então, em matar o tempo, e quando falo mata o tempo para ele não me matar, aí, além da metáfora, está presente a personificação, né? O tempo como um agente capaz de matar alguém, mas de uma maneira metafórica. E que é interessante essas duas partes aqui, né? Eu vou até voltar. Cada detento uma mãe, uma crença, cada crime uma sentença, e cada sentença motiva uma história de lágrimas, sangue, vida e glórias. Ele está aqui pegando essa coisa que a gente está vendo até aqui, que é repetitiva, que é homogênea, que é indiferente, e ele está personificando. Então, cada pessoa que está ali é uma pessoa que tem uma história, tem um motivo para estar ali, tem um crime, tem uma sentença, e tem um motivo e tem uma história por trás. E geralmente é uma história de lágrima, de sangue, de sofrimento.
O que é interessante também, né, que quando ele traz essa coisa da humanização, então ele vai falando do lamento, da tristeza, do sofrimento que as pessoas estão passando, até ele chegar num ponto e falar, na verdade, né, não estou dizendo que alguém aqui é santo, né? E ele vai aprofundar um pouco mais disso e mostrar como que, na verdade, cada pessoa tem uma motivação violenta, né? Para estar ali e, em geral, a pessoa vai ter culpa de algum crime, né? Agora sim, ele volta com a questão do tempo no relógio, né? Que eram 8 horas. Agora, depois de tudo isso, ainda são 9h40. Ou seja, o tempo não passou, né? O relógio na cadeia anda em câmera lenta. Agora, vê aqui que está tendo uma mudança da diegese, né? A gente estava sempre no ponto de vista do narrador, falando o que ele vê. Agora ele vê o metrô, mas a diegese passa agora do ponto de vista do metrô, das pessoas que estão dentro do metrô. Isso é interessante porque esse metrô ele representa o mundo exterior. Ele é o que ele vê do mundo exterior, mas isso representa tudo que não é o presídio, tudo que não é aquilo que ele está narrando. Isso está presente um pouquinho assim no livro também, não é à toa que o livro se chama Estação Carandiru. Tem o ponto de vista das pessoas que estão na estação também. Só que aqui no caso ele não está vendo a estação, né? Ele só vê o trem. Então ele está falando que essa gente que está no metrô é gente de bem, é o contrário de ladrão, né? A pessoa que está do lado de fora. Então, essa gente de bem anda apressada lendo o jornal e ela é satisfeita, né? Por que que é satisfeita? Talvez pelo fato de não dever nada a ninguém, né? De certa forma, a pessoa acredita que não deve nada a ninguém. Por isso, hipócrita. Aí você vê o que eu falei da mudança da diegese, né? Que as pessoas estão olhando para cá. Então, passa para o ponto de vista do metrô, o que está acontecendo lá dentro, o que está acontecendo na própria mentalidade, na mente das pessoas, e daí eles olham para o presídio quando passam, né? Então, olham como se fosse um zoológico. E aqui de novo aquela metáfora com o tempo, né? Hoje está difícil, não sai o sol. Então o dia está difícil, provavelmente por muitos motivos, né? E não sai o sol. Então por não sair sol, não tem futebol, também não é dia de visita e tal. Quer dizer, aquela chuva que a gente viu antes, ela continua. Então continua chovendo, continua o clima tenso e a coisa vai ficando mais tensa, né? Vai rumando para alguma coisa que pode ser que vai explodir mais para frente. Aí, de novo, ele traz a questão da contagem do tempo, né? Então, falta um ano, 3 meses e uns dias. Por isso que ele marca as datas, né? E também tem, no começo, a coisa do juiz, né? A apelação dele seria para reduzir a pena. E aqui ele volta de novo com a coisa do católico, né? Tem gente de bem apressada católica. Só que das duas vezes que ele fala sobre a pena, ele traz esse elemento, né? De primeiro falar assim, será que Deus ouviu minha oração? E agora, graças a Deus e a Virgem Maria. Quer dizer, qual que é a diferença, né, realmente entre a pessoa que está no metrô e a pessoa que está dentro do presídio, né? Então, tá falando de bem, gente católica, hipócrita, né? Ele também traz a hipocrisia, né? Na parte que ele fala com esse sistema que não tem santo, então, dos dois lados a gente tem gente católica e hipócrita, apesar que eles não estão satisfeitos nem apressados, né? O tempo todo ele tira essa coisa da pressa. Mas a gente traz esse elemento católico de novo aqui para mostrar como que
para humanizar essas pessoas, né? Então, aqui de novo ele está falando dessa coisa do qual a diferença entre quem está dentro e quem está fora, né? Sua vaga está aqui esperando você. E daí ele está falando especificamente das pessoas que vivem no crime, né? Então, ele fala aí seu currículo no crime não serve para nada, né? Você ter moral na rua não serve para nada, porque você pode acabar, né, nessa mesma situação e é um ciclo. A pessoa, né, vai para cadeia, aí volta pro crime, aí vai para cadeia. E aí fala, a vida bandida é sem futuro, sua cara fica branca desse lado do muro. E aí você vê, né, que até mesmo o Lúcifer, que seria, né, uma figura aí de poder, né, se tivesse no Carandiru ia ser só mais um, quer dizer, todos são iguais. Lá todos são iguais, então seu currículo no crime não importa nada. Seus artigos importados, suas coisas roubadas, sua grana, não significa nada lá dentro, né? Você acaba sendo só mais um, acaba sendo um número, né, como ele diz mais adiante. E aí tem uma coisa que é muito típica do rap, né, que é começar a listar o nome dos bairros de São Paulo. É aquilo que eu falei, né? O ladrão tem moral na quebrada, mas pro Estado ele é só mais um número, mais nada. Então, a partir do momento que você entra lá, você vira um número e está sujeito a rango azedo e pneumonia igual todo mundo. Então, de novo, essa coisa da relação de poder é uma coisa que é mostrada aí, que existe um tipo de relação de poder dentro, no mundo do crime, né, fora da cadeia. Existe uma outra relação dentro da cadeia, que lá cada um vai estabelecer novas relações e ao mesmo tempo está sujeito ao controle do Estado, né, controle constante, né, o panóptico. Isso é outra coisa interessante para quem for fazer vestibular, é pesquisar sobre o panóptico de Foucault, né, é uma coisa que provavelmente eles vão tentar relacionar assim com o diário de um detento. Então essa coisa de estar sobre um controle constante do poder institucional, que é o Estado na figura dos carcereiros e dos policiais. Ao mesmo tempo, essa relação de poder fluida, né, o Foucault também fala disso, entre os próprios detentos. E aí, como ele falou, para o Estado é só um número, e aí começa a falar números, né? O que que essas pessoas são, na verdade? São 9 pavilhões, 6.000 homens, R$ 300 por mês cada. Eles nada mais são do que um gasto, né? É de novo essa coisa da visita, né? Ele começa a falar da relação com o mundo exterior, ele traz fruta, traz cigarro, esse tipo de coisa, e começa a contar notícias do mundo de lá de fora. E aí, de novo, essa coisa do cara que quer ter moral no crime, né? Ele chega com uma metralhadora querendo impor moral, e vamos ver o que acontece com ele. Então, daí o protagonista, né? Ele devolve com essa de, e aí os mano, onde é que tá? Né? As pessoas com quem ele convivia, né? E aí fala do cara que tenta matar ele.
E aí, de novo, essa coisa, né? O cara tá lá, o inimigo dele, né? Ele um dia vai acabar parando na cadeia. E daí tô chamando aqui, né? O Blue e o Brown. O, o Blue fala que, né, se ele for parar na cadeia, aí daí eles podem acertar as contas. Vamos ver a resposta dele. O 121 é outra gíria da cadeia, né? Quer dizer homicídio. Agora, voltando para as referências de tempo, né? De tempos em tempos ele vai voltar com essas referências. Então ele fala que saiu o sol agora, né? Tava chovendo aqueles dias todos, né? Outubro. E daí saiu o sol. E esse é o segundo dia ainda, né? Isso tudo aí foi durante um dia. E aí agora chega o dia 2, tudo funcionando normalmente, tem sol. Daí, apesar disso tudo, ele sentiu um calafrio, né? Ele teve um pressentimento. E aqui você vê que das figuras de linguagem, eu esqueci de falar algumas vezes das antíteses que ele coloca, né? Então ele coloca aí conseguir a paz de forma violenta. Então ele fala que está tudo tranquilo, está tudo em paz. E quando isso acontece é porque existe uma paz imposta de forma violenta, né? Ele fala rolou um acerto de conta tal e ele está meio alheio a isso, acha isso um evento normal. Mas é interessante olhar para as antíteses aqui, né? Como, por exemplo, conseguir a paz de forma violenta. E aí, agora é interessante, né? No meu vídeo sobre Estação Carandiru, eu falei que ele tem esse clima amoroso, né? Que você está se sentindo no cotidiano da cadeia, e as coisas vão acontecendo. E aí, do nada, as coisas começam a escalar de uma forma muito frenética, né? E daí não para e vai ter uma escalada de violência, né? Então, isso acontece também nessa música, né? Quando começa a falar dessa situação, desse clímax, a coisa começa a ficar muito frenética, né? Então, por isso que eu falei que o ritmo faz parte da poesia também, porque aí ele está com um ritmo mais cadenciado, mas tentando evoluir para o ponto que ele quer chegar, que é do massacre, né? E daí ele fala, tem um acerto de conta, aí de repente tem fumaça na janela, tem fogo na cela, tem refém. Então, como assim tem refém? O que que tem refém? Né? Isso é interessante também. Qual que é o sujeito aqui, né? Fudeu foi além, se pá, tem refém. Então, na verdade, ele está querendo dizer, nessa cela, ou talvez nesse motim, nessa confusão, nessa briga, tem refém. Então, quer dizer que saiu do ordinário, né? Saiu daquela coisa cotidiana e tem uma situação com fogo e reféns. Isso não, isso vai dar ruim. E agora que o que é interessante, né, que a gente viu algumas figuras de Estado, né? Tem o carcereiro, tem o juiz, tem essa figura abstrata do Estado como uma coisa fria, numérica. Só que aqui ele já mudou o discurso, né? Agora ele fala, era a brecha que o sistema queria, avisa o IML, chegou o grande dia. Então, ele está falando aqui como se o sistema quisesse, né, matar os presos, né? Como se fosse um campo de concentração, né? E daí eles arrumam uma brecha para poder matar as pessoas, e daí já começa a preparar o IML. Então a gente está vendo aqui a presença das estruturas do Estado, primeiro de uma maneira fria, agora de uma maneira sádica.
E olha que interessante que também, né, que ele está narrando a situação da escalada de violência, evidentemente alguma medida vai ser tomada, alguma medida violenta vai ser tomada, só que ele corta, ele muda a diegese de novo, ele corta para o delegado. Um delegado precisa autorizar a ação, e daí qual é a ação que ele vai autorizar, né? Porque ele precisa de uma resposta violenta, mas o que aconteceu efetivamente, né, nesse dia em outubro de 92, foi um massacre contra pessoas desarmadas, né? E daí ele coloca de novo a coisa do sadismo, que ele coloca o delegado Fleury meio que comemorando, né? Ele está dentro de um, está seguro dentro de um escritório, e daí de novo a gente tem esse jogo de frieza e sadismo. Então ele prefere ser neutro pelo telefone. Eu vou falar pelo telefone, não vou chegar perto, não vou me envolver com essa situação. Eu vou aplicar a frieza do Estado. Mas aí ele parte meio para um tipo de comemoração. Então, de novo, ele coloca a frieza do Estado e o sadismo de pessoas que fazem parte da estrutura do Estado. Isso aqui que eu acho mais interessante, né? Que no começo a gente vê aquela coisa do cidadão José, do passa-fome. Isso aí são os carcereiros com quem eles lidam o tempo todo, né? Eles se veem como iguais porque eles convivem, eles moram na mesma casa, afinal de contas, né? E aqui já muda completamente o discurso quando se fala da polícia. Então, a polícia já é um agente sem rosto do Estado que entra de vez em quando para ações violentas, né? Para responder a alguma demanda violenta. E como que ele é representado assim que chega, né? Cachorros assassinos, gás lacrimogênio, quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. É meio que foi isso mesmo, né? Quase que um esporte. E a conclusão é que o ser humano é descartável no Brasil. Mas eu acho muito legal como ele constrói essa imagem da polícia, né? Que ele coloca como cachorros, porque eles vão chegar, eles primeiro entram com os cachorros, né? Para intimidar, para vasculhar. Agora, o, a que cachorros se refere aqui nesse verso, né? Ele pode ser os cães que efetivamente estavam presentes, né? Mas ele pode estar se referindo também aos policiais. Então, a gente está falando aqui desse estado frio, e daí tem o agente sádico do Estado. Isso aí não estou dizendo que é a minha opinião ou coisa assim, mas o que está sendo descrito na letra da música, né? Que ele coloca sempre essa pecha de sadismo no agente que vai lá para cumprir a lei, aquele que está presente, né? Enquanto que o Estado é uma estrutura fria e calculista. Então, ele manda os seus cachorros, né? Então, aqui ele pode estar, assim, fazendo uma metáfora aí, colocando os policiais como cachorro. Você vê que quando que se trata de cachorro e gás lacrimogêneo, então isso não é uma ação letal ainda. E daí o, ele está dizendo que todo mundo que está ali dentro é descartável. Então, numa oportunidade, eles vão se livrar desses R$ 300 por mês, matando as pessoas, né? E daí é interessante também que ele mostra que a cadeia esconde o que a novela não diz, né? Então, o que a novela não diz, logicamente, vai ser esse mundo do crime, da violência, toda uma realidade que existe ali dentro do presídio e que é desconhecido da grande mídia, por exemplo, né? Ou seja, vai ser desconhecido de uma classe dominante que não pertence àquele contexto, que não vive ali dentro daquele contexto da violência. Agora, ao mesmo tempo que a cadeia esconde essa realidade, ela também esconde os crimes que acontecem lá dentro, né? E daí é interessante fazer esse paralelo da novela, como se ele estivesse dizendo que a TV, que é a grande mídia, não vai mostrar o que aconteceu aqui. Agora, essa coisa do sangue jorrando parece exagero, né? Mas quando você vai ver no Estação Carandiru, narrado a situação que eles
os presos foram obrigados a lavar os corredores, né? E daí o sangue efetivamente jorrava e formava rios de sangue, e muitas pessoas até passaram mal por conta disso, porque era uma cena realmente muito bizarra. Agora que é interessante, o Senhor, meu pastor, ele morreu de bruços no Salmo 23. É o Salmo 23 que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, ele meio que está dizendo aqui que Deus abandonou essas pessoas, né? Então, ele ele apela a Deus, né, duas vezes lá, e agora parece que a coisa se inverteu assim, e realmente não, Deus abandonou. Ele fala sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Isso é interessante, sem padre, não veio padre dar extrema unção para quem morreu lá, sem repórter, porque a mídia não mostrou aquilo que estava acontecendo, sem arma, porque eles estavam desarmados e rendidos, né, sendo assassinados. E eu falo isso porque ah, realmente tem que ter uma ação violenta para conter a violência que estava acontecendo, mas aí depois disso eles renderam as pessoas e mataram pessoas desarmadas e rendidas, né? E sem socorro, e aí de novo volta a coisa do cachorro, né? Agora é interessante, né? Eu já fiz aqui algumas vezes o paralelo da cadeia com o campo de concentração, do ponto de vista dessa música aí, que coloca assim, todo mundo é descartável e quanto mais morrer, melhor. Então, isso é um campo de concentração. Aí, de novo, ele faz essa analogia dizendo que Adolf Hitler sorriria, né? E aí tem a descrição de cadáveres no, no poço, no pátio interno. Essa, como eu falei, infelizmente, a descrição da cena era essa mesmo, né? Conforme tá no livro aqui. Inclusive, esse livro é muito bom como denúncia, né? Porque realmente não teve uma cobertura tão explícita assim da mídia, e no livro você vê a coisa do sangue jorrando, vê a coisa dos cadáveres espalhados pelo pátio sendo jogado num poço. Agora, uma parte que eu acho interessante é que o Robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e ri como uma hiena. Então a gente tem primeiro lá no começo o cidadão José, que passa fome, e agora o Robocop do governo. Essa é a maneira como são tratados é muito diferente, né, a maneira como eles veem o carcereiro e o policial. O policial é o Robocop do governo, ele chega de armadura, quando ele entra lá, ele está de armadura, não pode ver o rosto dele, ele não tem um rosto e ele não tem pena, né, ele é frio. E de novo a comparação, né, porque tem a comparação com o cachorro e agora com hiena, né, essa coisa bem animal. Você vê que a música começa, como toda a música do Racionais, começa bastante violenta e explícita, mas quando se aproxima aqui da cena do massacre, como eu falei, tem aquele preâmbulo, né, que a coisa vai escalando. Agora ele está falando de uma forma absolutamente brutal mesmo e animalesca. E olha que coisa interessante, ele volta com essa coisa do sadismo, né? Então o Estado é frio, mas o Fleury e sua gangue aí vão nadar, né, numa piscina de sangue. Então, de novo, mostra as coisas da comemoração de uma forma mórbida. E daí ele termina com a menção da data de novo. Teve o dia primeiro, teve o dia 2. Começou o dia 3, ele não falou que começou o dia 3. Ele começou aquela escalada de ações repentinas, né? E daí ele termina com essa dia 3 de outubro, diário de um detento. Foi o dia do massacre, realmente foi no dia 13 de outubro. E basicamente você vê tanto nessa música quanto no livro, você vê como que o dia começou normal e em poucas horas se transformou nessa chacina, nesse pandemônio. Bom, e era isso, como vocês podem ver, eu consegui trazer aqui um pouco sobre o significado
de algumas partes, né, algumas das figuras de linguagem e também um pouco do contexto disso. Bom, agora eu vi outra coisa interessante aqui. Essa letra foi escrita por um rapaz que estava no Carandiru e ele escrevia e lia cartas para os presos que não sabiam ler, né? E daí por isso que ele colecionou essas histórias todas, né, fazendo as cartas. E por isso que aparece também o gênero carta aí, né, quando tem as duas vezes em que aparece a comunicação com o exterior. Então pode dizer que esse esse rap ele tem alguns pastiches, né? Tem um pastiche de diário, tem um pastiche de carta e tem outras partes assim que já são um estilo mais livre que vai desviando disso. Mas é interessante saber a história dessa música, né? Daí é importante, né, você saber sobre o massacre do Carandiru de 92. Isso aí vai cair na prova mesmo. Acho uma boa também ler a Estação Carandiru, do Drauzio Varela, e Vigiar e Punir, do Foucault. Procurar um resumo, né? Na verdade, que esse livro ele é bem difícil, mas você precisa saber um pouco disso, né? Ter uma noção disso. Bom, essa foi a minha análise, né? Vamos ver se da próxima eu trago alguma coisa menos pesada aqui. Mas é um poema que merece análise, né? Eu gosto muito desse Sobrevivendo no Inferno. Tem muita coisa interessante para a gente falar, inclusive falar sobre poesia. E falar sobre rap também, falar sobre várias coisas, mas no meu caso é falar sobre poesia. Bom, era isso por hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou o Pacífico e até a próxima.